Fala, rapaziada, se você for novo no canal, se inscreve aí. Se você não deixou o like, deixa o seu like e comenta aí o que você está achando dessa obra. Tamo junto, valeu, rapaziada. O nosso protagonista, ele transmigrou e ele tava ali falando que dessa vez vai ser diferente. Vai alcançar o topo e não vai deixar ninguém pisar nele. Com certeza vai ser diferente, confia. Dali, roteirista. Agora que o nosso protinho estava ali meio que relembrando tudo que aconteceu e tal, que ele transmigrou e que agora o pai tá show, o pai vai fazer sucesso, horrores. Mas será que ele vai mesmo? Bom, 20 minutos depois, o nosso protinho estava em um tipo de ritual. Nesse ritual aí, você vai meio que chamar a sua besta. Tem vários tipos, lendário, nível médio e assim por diante. Você vai ser chamado. Você vai subir lá em cima e assim você vai meio que chamar a sua besta. Falar, venha até mim. E assim começou o teste. Subiu um figurante. E o figurante levantou a sua mão e falou, venha besta, até mim. Eu chamo o seu nome e invoco você. Foi aí que apareceu a besta do figurante. Não foi do jeito que ele pensava, então próximo. E assim o próximo foi. Próximo chamou a sua besta também. Mas obviamente não foi muito bem, foi triste, foi tenebroso. E ele, cê é louco, aí não compensa. Depois disso daí tava chegando a vez do nosso protagonista. Mas antes de tudo começar, obviamente tem que ter aquela pessoa que vai fazer o sucesso, né? É, aquela pessoa que é favorita, ela mesmo. Sou Yang. Essa daí, ela meio que tá disputando com o Protinha, porque o Protinha é considerado um bom aluno e ela também tá querendo sair por cima, ou seja, eu vou invocar uma besta lendária. Mas aí o seu amigo tá falando que tá tudo bem, cara, faz o que você tem que fazer e não fica, se comparando a ela. Mas aí o Protinha abriu a boca e falou também que vai invocar uma besta divina, lendária rank SSS que vai cobrir o céu todinho. A rapaziada, quando escutou tais palavras da boca, nem eu acreditei, viu? Porque ele falou em voz alta e todo mundo, esse cara é bem arrogante. Ele realmente falou isso e os caras começaram ali a tirar onda, tipo, esse cara é bem louco da cabeça, né? Ixi, parece que ele está querendo ser alguém que ele nunca vai ser. E em seguida o instrutor também começou a tirar onda. Cê é louco, nem o instrutor tá do lado do Protinha. Agora o professor que gosta do Protinha tá falando que ele tá meio que louco, não? E o instrutor, com certeza ele deve estar louco. No histórico da escola, poucas pessoas conseguiram ali invocar uma besta lendária, a não ser essa daí de cabelo azul. Ela foi a única que se destacou. Depois disso daí, bom, ninguém mais apareceu. Inclusive o professor ali tá tirando onda, porque o seu aluno com certeza é um fracassado. Cara, o aluno que tá sendo desmerecido pelo professor. Essa escola é o que? Brasileira, é? Bom, depois desse blu 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 todo aí, chegou a vez do figurante falando. Dessa vez você vai ver quem é que manda aqui, protagonista. Levantou a sua mão e falou, venha até mim, entidade, espírito, sei lá mais o que. Assim começou a chover um arco-íris, verde, vermelho, azul, amarelo, blue, red. E o cara meio que, oxi, que isso? Do nada um arco-íris. Todo mundo pensou que ela ia invocar ali uma besta nível médio. O instrutor, eita, agora sim, será que é nível lendário? Será que é um dragão? Mas aí apareceu uma fênix. Nível SSS, o professor ficou de boca aberta, que um aluno conseguiu invocar uma fênix de nível SSS. O cara já falou ali que ela tem um talento brabo, invocou uma besta de rank divino. Passando pelo protagonista, ela começou a falar umas palavras tipo, e aí, o que você vai fazer? E agora finalmente chegou a vez do Protinha. Enquanto ela ficava ali falando baboseiro, o Protinha só mandou ela calar a boca e observar bem do que ele é capaz. Opa! E o instrutor começou a tirar onda do professor que gosta do Protinha. Tipo, e aí, será que ele vai passar vergonha agora ou vai passar vergonha a vida toda? E o Protinha tava frio e calculista. Ele pensou bem e falou, venha até mim. Você mesmo, o escolhido. Começou a chover arco-íris novamente. A plateia foi à loucura.
Todo mundo, eita. Será que ele vai invocar uma besta lendária também? A figurante abriu a boca, porque o mesmo clichê que aconteceu com ela tá acontecendo com o Pratinho. O céu mudou de cor, chuvas de raios e raios. Os caras, eita, será que ele realmente vai invocar uma besta divina? Como ele tinha falado antes, o professor, a figurante, todo mundo de boca aberta. O céu apareceu um pergaminho gigante. Ninguém entendeu nada. Mas naquele pergaminho, de repente, pluf, cuspiu ali 3 coisas. E depois disso daí o Pratinho ficou com a boca aberta também. Não entendeu mais nada. Um brilho no céu iluminou a careca do Pratinho. E ele, eita, o que está acontecendo aqui? Eu estou ficando louco. Apareceu uma mensagem diante dele. E o Pratinho, opa, o que é isso? Tinha 3 bestas lendárias ali com ele. Mas aí o Pratinho, não sabia o que fazer. Eu vou fazer o que com isso mesmo, hein? Apareceu uma mensagem. Você deseja convocar agora, sim ou não, as suas bestas? Mas aí o Pratinho decidiu não invocar. O professor ficou de boca aberta e todo mundo ali ficou pensando. Ei, o que é isso? Será uma revolução? E o cara, ei, o que é isso? O que é que está acontecendo? Por favor, abaixem a luz, abaixem a luz. E assim, quando a luz diminuiu, a plateia tudo... Ah, não. Esse maluco fez tudo isso e no final não invocou nada. Ele é só um fracassado. E o professor também ficou tirando onda, tipo... Ele fez tudo isso e no final o cara não é nada. Eu acho que o instrutor deve ter instruído ele muito bem. Agora que o Pratinho apareceu e o pergaminho caiu no chão, depois disso daí, todo mundo ficou ali falando mal dele. Mas aí o professor falou que tá tudo bem. Você não deve carregar esse fracasso. Você deve buscar o sucesso. Eu sei que você é capaz. Você me entende muito bem. Pratinho, muito obrigado, professor. E tá tudo bem. Eu não tô com raiva não, viu? Tá tudo bem. Professor, então continue assim que você vai muito longe, viu? Meu aluno. E todo mundo ficou rindo da cara dele, que ele não conseguiu enfocar nada, ele só falou da boca pra fora, etc. E agora, no meio do universo, tem umas pessoas ali falando, tipo... bestas e etc. estão envolvidas com tudo e elas estão presentes em tudo. Mas será que uma pessoa realmente é capaz de invocar bestas lendárias, capaz de fazer ali o mundo tremer, capaz de fazer tudo isso e etc? Essa pessoa, quando ela aparecer, com certeza vai revolucionar tudo e também vai se tornar a pessoa mais poderosa do universo. Essa pessoa aí vai ser capaz de derrotar até o Venom. Cê é louco, apareceu o Venom na obra. Rapaz, complicado, hein? E agora voltamos para nossa era atual, onde nosso Pratinho estava de boa, pesquisando e também se atualizando a respeito do sistema. Mas por que ele fez isso? Agora que o Pratinho meio que ganhou isso, ele não sabe como usar, ou seja, tem que fazer o teste prático, tem que praticar. Agora o Pratinho meio que foi até uma dungeon, e nessa dungeon aí é aonde ele fez o teste. O Pratinho abriu ali o sistema e estava aparecendo o seu nome, etc, atributo e também o que ele pode invocar, classe divina. E o Pratinho, opa, como assim? Parece que o nosso Pratinho ali, ele pode convocar bestas aleatórias de nível rank SS divino, mas aí ele vai ter que ter uma certa capacidade se ele quiser invocar. Sim, meu parceirão, nem tudo aí é mil maravilhas, mas aí o Pratinho tá de boa com isso, porque eu não posso ter capacidade agora, mas eu vou ter. Então ele começou a iniciar a sua convocação. Lembrando, se ele quiser invocar uma besta de nível superior ou mais alto, ele vai precisar de energia espiritual. E agora ele consegue invocar essa besta aí nível normal, tipo, porque não precisa de muito. E assim que ele invocou essa besta não, é um dragão, meu parceirão. Dragão grande demais. E assim que o dragão apareceu, Pratinho, o que? Zoolong. SSS level 1. O maluco já tá level 1, já consegue ali fazer 300 de dano. E o Pratinho, opa, tá bom demais. Então vamos começar aqui analisando tudo, habilidades, força e etc. O Pratinho ficou muito feliz. Bom,
É só o começo, então a gente consegue fazer melhor. Primeiramente, ele tem que fazer um contrato ali, meio que tocar nele, assim, fazer um contrato espiritual, onde ele vai se tornar um mestre daquela besta, e tá tudo aqui. Agora, no templo divino, onde fica registrado todas as bestas divinas, e cada vez que aparece uma besta divina, aparece no templo também. E então apareceu uma besta divina, aquela que o nosso protagonista invocou. E aí chegou um figurante gritando: Ei, ei, apareceu uma besta divina aqui. E o velho, o quê? Cê é louco, não compensa. Mas e aí, quem foi que invocou? Bom, até agora a gente não sabe, só sei que apareceu lá no templo divino. O quê? Vamos dar uma olhada. Assim que o velho chegou lá no templo divino, apareceu realmente um dragão divino. E ele, rapaz, quem invocou essa besta divina aí? O cara deve ser super poderoso. Vamos descobrir agora quem foi que invocou. E eu quero que traga essa pessoa até mim agora mesmo. Agora que o nosso Pratinha terminou de fazer as bagaceiras dele, o seu amigo levantou a mão e perguntou: E aí, tá tudo bem? Pratinha, não, tô perfeitamente bem. E aí, como é que tu tá? Eu também estou bem. Cara, tu soube da notícia? Parece que tem um cara que invocou uma besta divina aí, hein? E os caras, opa... Tem um cara que invocou, mas eu aposto que não foi ele, né? É claro que não. Esse inútil invocar uma besta divina. Mais uma vez o Pratinho virou chacota de todo mundo. Seu amigo falou que tá tudo bem. Não liga pra isso. E o Pratinho, não, tô de boa. Logo em seguida, a figurante também foi começar ali a pegar no pé dele. E começou a falar de uma tal de academia, etc, que ela vai entrar também. E o Pratinho também falou que vai entrar na academia. Ela começou a ficar com raiva porque um fracassado como ele quer entrar na academia que ela também quer entrar e ele não é qualificado. E assim todo mundo ficou tirando onda do Pratinho como se ele não fosse nada, mas o cara invocou a besta divina, mas só que ninguém sabe. E ela ficou falando que ele é só um fracassado e etc. O Pratinho ficou ali meio que com raiva, então ele decidiu levantar a mão e falou que tinha coisas a fazer e não tem tempo a perder com ela. Tchau. Ela ficou meio chateada também porque está sendo tratada daquele jeito. O Pratinho tá muito arrogante pelo visto. E ela falou que ele só vai quebrar a cara, porque eu vou mostrar a ele do que eu sou capaz com a minha Fênix imortal aqui. Eu vou derrotar todos. E o figurante avistou ali a sua presa de level 2. E ela, Fênix, use lá o Strike. E conseguiu ali com sucesso derrubar a sua presa. E ela ficou muito feliz, inclusive. Tava ali comemorando, tipo, eu sou o melhor. Mas na minha cabeça eu posso não sair. Logo em seguida chegou a vez do Pratinho. Estava logo ali também praticando com seu novo bichinho de estimação. E o Pratinho, opa, 3 level 3. Bom, tá bom, mas eu queria coisa melhor. Mas por enquanto isso vai servir. É o que tem pra hoje. E invocou ali o seu dragão e mandou o bicho descer a churrasqueira mágica nos bichos. E só foi um tiro. Os caras evaporou. Pratinho. Bom. Ganhei XPzinho, pá. Mas tá ruim ainda. Quero mais. Eu quero upar de nível. Quero chegar no nível 6 pelo menos. Pratinho olhou ali suas características e tal. Poder de espírito também. Mas ele falou que tava bom. Mas quer melhorar. Porque o pai consegue. Então ele tem que pensar em alguma coisa. Tipo, o que vai servir agora? Continuar a caçada ou talvez parar? Então ele resolveu continuar a caçada. Continuou. Cada vez que ele derrotava um bicho, seu poder aumentava e seu XP que ele ganhava também ficava ali maior. E o Pratinho ia ganhando 10, 30, 40 de experiência e etc. O Pratinho falou que já estava meio paia, tipo caçar seu level 3. Preciso de alguma coisa. Logo em seguida apareceu o que ele procurava. Oh, sorte, viu? Pratinho, opa, o que é isso, hein? E adivinha quem era? O Lobo Rei. E o Pratinho, oh não, eu nem queria, mas já que você apareceu, muito obrigada, viu? Eu só tava procurando uma presa do seu calibre. Ele invocou ali o seu dragão Super SSS e sapecou ali também Strike neles. Mas aí o lobo não é burro, né? Então ele tava se esquivando. E o Pratinho, bom, se for muito fácil, não é bom.
E assim por diante, nosso Protinha continuou a sua luta. Ele atacava, o lobo se esquivava. O lobo ia lá, atacava e o Protinha se defendia. Mas aí chegou uma hora que o impasse chegou. Os dois ali estavam se preparando para lançar o seu ataque final. E assim o nosso Protinha invocou ali o seu dragão. Ele tinha invocado só ali, podemos dizer, a sombra do dragão. E agora que ele invocou o dragão por completo, ele meio que evaporou ali o bicho da face da terra e dropou um cristal. E o Protinha, opa! E o que seria esse cristal aí? É um cristal de energia, Stone. E o Protinha, eu lembro disso na aula, quando o professor falou. É um cristal de energia e etc. Serve para aumentar a energia do seu portador, a energia espiritual. Foi assim que chegou a mensagem falando que ele tem energia o suficiente para invocar o seu segundo pet. E o Protinha, opa, posso invocar agora? Claro que sim, energia espiritual tá 100%. E o Protinha, felicidade. Então vamos invocar de forma aleatória, é óbvio, né? O Protinha levantou a mão e falou, venha espírito de uma vez, não demore muito não. Assim abriu um portal lá no céu e cuspiu o pet do Protinha. O Protinha ficou com aquela expectativa, tipo, o que será, hein? Um bicho? Não, é uma tartaruga que tem o seu modo de proteção, ou seja, é um pet ali que tá no modo de defesa. Protinha, rapaz, modo de defesa, sim, e também é nível SS. Já o dragão dele é nível SSS 3S e mostrou ali suas características de ataque, defesa e etc. Protinha ficou muito feliz porque ele não tinha um bicho de defesa, mas agora ele tem um bicho de defesa, ou seja, o pai saiu lucrando, tá muito bom. Enquanto isso, ele estava se preparando para fazer os seus próximos planos. Depois disso daí, lá no templo, mais uma mensagem apareceu, que foi invocado ali o monstro SS. E os caras estão se perguntando, quem foi esse cara que invocou dessa vez? Será que foi a mesma pessoa? Será que é uma pessoa diferente? E aonde está essa pessoa tão talentosa que a gente não sabe ainda? A gente tem que descobrir o mais rápido possível, porque essa pessoa pode ser considerada um gênio. Mas aí ninguém sabe como ele é, ninguém sabe onde ele está. E todo mundo ali tá meio que, what? Pô, ninguém descobriu nada até agora? Sim, meu parceirão, ninguém descobriu nada até agora. O cara é literalmente um anônimo. E o velho, não é possível. Uma pessoa tão talentosa desse jeito e a gente não sabe quem é. E agora todo mundo está especulando quem seria essa pessoa. Tipo, isso é muito misterioso. Pode ser qualquer pessoa. Inclusive o professor falou que pode ser o aluno dele, o protagonista. Enquanto eles estavam conversando, professor, pode ser meu aluno, você não concorda? E ela, não, eu acho que não. O seu aluno é só um fracassado. E o professor, que isso, pô, não fala isso não. Pô, tu também não é uma professora e fica falando essas coisas aí. Você é louco. Eu acho que eu falei besteira. Ou talvez não. O professor falou a verdade e acertou. Logo em seguida, abriu um portal e saiu um figurante de lá em seu Griffon. E todo mundo, é aquele cara lá? Sim, é ele mesmo. O vice-presidente aí da Bismarck Alliance Brancon. O instrutor falou que estava muito feliz em ter a presença dele aqui. E o cara, dá um tempo aí, eu sei que tu é babão, viu? Logo em seguida um portal se abriu. E adivinha quem saiu do portal? Adivinha quem? Todo mundo tava na expectativa, tipo, esse cara pode ser o cara que invocou a besta divina? Sim, pode ser ele. E adivinha quem saiu do portal? O Protinha. E todo mundo, ei, o que é que esse cara tá fazendo aqui? E o professor, what? O que é que você está fazendo aqui, hein, meu aluno? E o Protinha, fala aí, professor, me desculpa aí, é que meio que aconteceu uma coisa e etc. O Protinha não entendeu porque ele derrotou o boss e ele foi teletransportado de volta. Muito rápido, ele saiu da dungeon. Foi questão de segundo. E ele meio que não teve tempo de reagir. O instrutor perguntou o que ele estava fazendo na dungeon. E o Protinha, o que eu estava fazendo na dungeon? Obviamente eu terminei a dungeon, né? E o instrutor, é impossível, cara. Tu tá level 5. Como é que tu subiu de nível tão rápido assim se tu não tem besta? E todo mundo, tem alguma coisa errada com esse cara, viu?
Todo mundo estava especulando ali, tipo, como é que tu chegou no level 5 se você não tem besta? E o Protinha, bom, na verdade é que aconteceu uma coisa ali e tal, e eu acabei subindo de rank. E o professor falou, ei, tá tudo bem aí? Ei, tranquilão, chega aqui, olha, meu aluno é especial e tal, já acabou por aqui, então vai descansar, vai ficar de boa, entendeu? E o Protinho, obrigado aí, professor, você é demais, viu? E o Protinho, não, tá ok, professor, tamo junto, vai lá, vai descansar, tomar um café. E assim o Protinho foi salvo pelo professor, mas o instrutor ficou ali com o pé atrás, será que esse cara é especial, igual a ela? Ou talvez não, eu esteja enganado. Tempo vai, tempo vem, e o nosso Protinho estava ali de boa também. Enquanto a figurante estava level 4, nosso Protinho estava level 5, todo mundo começou a fofocar. Tipo, ei, aquele fracassado tá level 5, tu acredita? Sim, cara, eu tava lá, eu vi tudo. E ela o quê? Quem é que tá level 5, hein? Pelo amor de Deus. E figurante, tu ainda tá level 4? Até o fracassado lá tá level 5. E ela, do que você está falando? Bom, o seu rival, ele está level 5. Você não estava sabendo disso até agora? E ela, o quê? O quê? Level 5 ele? Isso é impossível, mas ele não tem um pet. E ele, sim, ele tá level 5. Isso é impossível do ponto de vista dela. Logo em seguida, o nosso Protinha entrou ali em um portal. E ele estava se preparando para fazer história novamente, aumentar o seu nível. Mas dessa vez ele quer chegar no level 7 ou talvez mais. A história que o nosso Protinha chegou no level 5, meio que todo mundo já sabe. Então todo mundo chegou perto dele ali falando que queria também entrar no portal junto com ele. Mas aí o Protinha falou que não estava interessado, ele quer entrar sozinho, não precisa de peso morto ali. Logo em seguida a figurante chegou no local e perguntou o que estaria acontecendo, porque todo mundo está tratando ele assim. Ele nem sequer tem um pet. Assim que o Protinha entrou no portal, ele estava se preparando para continuar a sua história. Mas agora o Protinha está diferente. Ah, mas como assim diferente? Ele tem um bicho de ataque, tem um bicho de defesa. E o cara literalmente não vai fazer mais nada. Só vai colocar o banco no chão, sentar e mandar os pets fazer tudo. Sim, só isso. O básico do básico é o que funciona. Ele invocou os seus dois pets, o dragão e a tartaruga. Pra te dar um comando básico, façam a limpa e eu fico aqui de boa. A tartaruga fez o seu trabalho de defesa e ela também ataca. E o dragão também ataca e ficou nesse vai e vem. Na dungeon, o Protinha só ficou ali subindo de nível. E muito rápido mesmo, hein? E cada vez que ele pegava ali XP, experiências e etc, o nosso Protinha só com um sorrisão no rosto comemorando. Ó, que felicidade! E os bichos também estavam subindo de nível. Level 5, level 4 e etc. Protinha estava um pouco insatisfeito com isso, mas é o que tem por enquanto. Então não vamos reclamar. Enquanto isso, nosso Protinha, Pet estava derrotando o monstro de nível 10 e ele ganhou ali uma mensagem, sortear. É um skill. E o Protinha, opa, esse skill aí pode causar dano fatal. E o nosso Protinha, opa, causar dano fatal é uma skill muito poderosa. Eu deveria aprender. Não posso só ficar dependendo dos pets. E em seguida, o nosso Protinha dominou aquelas habilidades que ele tinha ganhado pelo livro. Logo depois o nosso Protinha resolveu testar, obviamente, né, que ele não é besta. Assim por final, na dungeon, apareceu o grande boss, o boss final. E o bicho ficou gritando horrores. Mas aí o nosso Protinha não se preocupou, porque finalmente chegou a grande hora que ele vai testar aquela skill que ele tinha acabado de ganhar, Domínio das Lágrimas. Ele só levantou a sua mão e começou a invocar o Domínio das Lágrimas. Rapaz, não foi muita coisa não, viu? Porque o boss apareceu e logo em seguida já foi de Vasco com aquela skill que ele tinha ganhado. Protinha só queria fazer um teste, mas aí não deu para fazer o teste, porque o cara foi muito rápido de Vasco. Ou seja, o Protinha falou que a skill que ele ganhou é muito poderosa. E tá tudo bem, ele derrotou um cara que é nível 10 com facilidade. Protinha, opa, ficou até assustado com o poder que ele tem agora. Mas depois disso daí, o nosso Protinha vai deixar o calabouço, a dungeon, em 10 segundos. E assim ele foi cuspido para fora.
Depois que ele apareceu, o figurante perguntou o que foi que aconteceu, porque ele acabou de entrar e todo mundo ali tá especulando que ele fez alguma coisa, tipo, você foi expulso e etc. E o Protinha, não, eu já terminei, eu já terminei a dungeon. E todo mundo, não, para com isso, você está me envergonhando. É impossível terminar a dungeon assim tão rápido. O que foi que você fez? Até o instrutor ficou com raiva, porque não é possível. Como é que você fez isso, hein? E o professor ficou muito feliz. Se ele tem essa habilidade, com certeza ele vai conseguir entrar na escola. Mas aí o Protinha falou que não queria. Ele vai querer entrar na academia especial. Academia número 1 do mundo. E o professor, tá maluco, nego? Tu quer entrar nessa academia por quê? O Protinha, não, eu quero entrar na academia porque eu sou capaz. E eu vou te mostrar do que eu sou capaz. E eu vou entrar lá. Você me entendeu, professor? Professor, caraca, eu não sabia que você tinha essa ambição. Inclusive, meus parabéns, viu, pela ambição. E o Protinha, eu estou determinado a entrar lá. E ninguém vai me impedir. Você entende isso, professor? Professor, eita, o maluco tá bolado, hein? O maluco tá bolado. Bom, já que você decidiu fazer isso, eu não vou falar nada. Então, vai lá e faz, meu garoto. Eu sei do que você é capaz. Eu estou do seu lado e faz acontecer. Professor ali tava dando o maior impulso, hein? Protinha agradeceu por tudo que ele fez. Logo em seguida, a figurante saiu do portal também, e ela ficou ali surpresa, tipo, o que foi que aconteceu? O instrutor começou a falar tudo o que aconteceu, que o Protinha terminou a dungeon muito rápido, mais rápido do que ela, inclusive, e também explicou ali tudo o que aconteceu com o decorrer da história, mas ela não acreditou, tipo, o quê? Ele quer entrar na academia, que eu também vou entrar? Isso é impossível, ele está me menosprezando, inclusive, bem chateada. Ela ficou com muita raiva, mas aí o instrutor mandou ela ficar de boa, porque aquele fracassado não vai conseguir fazer isso de jeito nenhum. Mas ela perguntou se ele realmente estava no level 5, e ele sim, ele está no level 5, e você está no level 4. E ele, isso é impossível, eu não posso deixar isso acontecer, tenho que melhorar o mais rápido possível. Logo em seguida, o nosso Protinha foi até o local, onde ele pode conseguir trocar tudo que ele ganhou na dungeon por dinheiro ou talvez fazer trocas. Assim que o Protinha chegou no local, ele perguntou para a atendente se ele consegue trocar as coisas aqui. E a atendente falou que sim, muito obrigada. O Protinha falou que queria trocar tudo isso que ele tinha conseguido na dungeon. E ela perguntou o que seria. O Protinha invocou ali diamantes, joias e etc. E ela falou que pode trocar tudo. E o Protinha sim, pode trocar tudo. Ela falou que vai ficar muito feliz em atender o seu pedido. E então o pedido do Protinha foi atendido. Ele trocou ali pelo cristal espiritual. Protinha perguntou o que ele pode fazer com o dinheiro restante que sobrou. Mas ela, bom, não restou nenhum dinheiro não, viu? O dinheiro que você trouxe, só deu pra um cristal. E o Protinha, o que? Pra um só? Só um? Sim, esse cristal é muito caro. E o Protinha, rapaz, eu tenho que trabalhar mais, porque senão o pai vai ficar pobre desse jeito. E ela, bom, eu tenho um segredo, viu? Se você quiser mais missões e etc, é só ir em tal lugar. E o Protinha, muito obrigada, viu, pela dica. Não tem de quê. Agora, na Adventure Guild, o nosso Protinha chegou lá. Mas ele, primeiramente, estava ali buscando informações no sistema que chegou. E o Protinha, opa, o que é isso mesmo, hein? Tava aparecendo a mensagem que o nosso Protinha tem uma quest de nível 12. E também ele vai ter que fazer. A recompensa é muito boa. O Protinha não pensou duas vezes, aceitou ali logo de cara. Então nosso Protinha, dale. É tudo que eu queria. Recompensa, nível ali bom, tá perfeito. E assim o nosso Protinha chegou nessa tal quest. E o Protinha também estava ali com um cristal na mão. Com esse cristal na mão, ele estava completando o requisito que ele consegue agora invocar o monstro. E o Protinha, dale, eu quero invocar agora, então bora que bora. De forma aleatória. E o nosso Protinha começou a invocar o seu terceiro pet. No meio de raios e trovões, o nosso Protinha tava ali de boca aberta esperando que tipo de bicho vai ser. A felicidade a mil, e inclusive até eu tava ali com uma alta expectativa, tipo, o que vai aparecer? Protinha, esse bicho aí, não é aquele bicho lendário lá? É, meu parceirão,
agora na torre, onde os figurantes ficam lá no templo, onde eles ficam verificando os bichos que aparecem que é de alto rank. Foi aí que apareceu uma luz dourada lá no céu. O rei dos reis apareceu no templo e todo mundo, e agora o que vai ser? Nem surpreso mais eu fico, viu? Tô de boa. E o figurante, ei, esse daí não é aquela besta lendária lá que é o rei dos reis? Não é possível. Exatamente. Esse carinha aí é que manda nas bestas, pelo visto. E ele, rapaz, a gente tem que descobrir quem é esse cara. Eu não aguento mais ficar desse jeito não, assim, sem saber quem é. Depois disso daí, o nosso Protinha tava observando a sua besta lendária que ele conseguiu agora. E o Protinha ficou meio que maravilhado. É, o bicho é bem poderoso, viu? Pelo visto. Parece ele aquele bicho do Pokémon, esqueci o nome dele. Logo em seguida apareceu as suas características ali. Shintain. E o Protinha, o quê? Esse bicho tem essas características aí? Rapaz, eu ganhei na loteria. Que felicidade. O Protinha nem mostrou, nem escondeu a sua felicidade. Já estava estampada no rosto. Logo depois, o nosso Protinha comemorando. E o pessoal lá no templo também querendo saber quem seria essa pessoa. Porque essa pessoa aí deve ser reverenciada. Deve ser tratada como rei. Então, e aí? Já descobriu quem é? Não, a gente não descobriu ainda não. Bom, não tem o que fazer, mas eu sei que logo depois vai aparecer aquele teste. E agora no teste, a gente finalmente vai descobrir quem é essa pessoa. Já que ele vai ter que mostrar os seus pets na frente de todo mundo. Lá a gente vai descobrir quem é ele e finalmente a gente vai conseguir falar com ele. Chegou a grande hora onde o nosso Protinha vai completar aquela quest que ele acabou aceitando lá atrás. Mas em seguida uma figurante estava ali gritando porque estava procurando voluntários para o seu grupo. Mas aí o figurante avistou o nosso Protinha e ela também perguntou ali se ele estava afim de fazer parte da equipe dela. O Protinha falou que não, tô tranquilão, gosto de jogar solo. Mas aí um camarada falou que vai ficar muito perigoso, então se ele for sozinho com certeza pode perder a sua vida. O Protinha, como assim? Bom, aqui tem quest que pode acontecer ali de ter uma besta do nível calamidade, ou seja, você pode acabar perdendo a sua vida. E o negócio é tenso, é tenebroso ali, destruição e tudo mais. Mas aí o Protinha falou que ele vai só caçar sozinho, então tá tudo bem. E o cara, what? Mas você vai caçar sozinho? Tipo assim, o Protinha, sim, é claro. Então selecione a dificuldade, Protinha. Opa, dificuldade. O pai gosta de negócio difícil, então nível pesadelo. Assim que ele selecionou ali o nível da quest, ele se preparou para entrar na dungeon. E os dois, será que isso vai dar bom? Será que ele vai conseguir? Não sabemos. Assim que o nosso Protinha passou pelo portal, chegando na dungeon, lembra que a missão dele é lutar com aranhas de nível 12, ou seja, tome. Logo de primeiro o cara já achou o que ele queria. E o Protinha, isso pode ficar perigoso. Pode ficar perigoso, mas eu ligo. Não. O Protinha invocou a sua tartaruga e invocou ali também o seu dragão e começou aquela festa. Os caras lutam, ele fica de boa parado, sem fazer nada, exatamente como planejado. O dragão e a tartaruga faz o trabalho todo. Se sobrar alguma coisa ali, o Protinha vai lá e resolve. Enquanto isso, ele só fica ganhando XP e experiência de longe, com um sorrisão no rosto. O plano tá dando certo, ou seja, tá muito bom. Tempo vai, tempo vem, o nosso Protinha ficou fazendo isso daí um bom tempo, mas aí o Protinha se perguntou se estava tudo bem, porque tá ficando perigoso a partir de agora. Tá aparecendo muita aranha, viu? E não é pouco não. A tartaruga e o dragão não vai dar conta, mesmo que eles se esforcem muito. Logo em seguida o Protinha percebeu que tinha uma aranha mutante ali atacando ele também. E o Protinha, opa, isso tá ficando muito sério, hein? O dragão e a tartaruga não ia conseguir voltar a tempo para derrotar aquela aranha. Ou seja, foi aí que entrou em ação o escudo protetor da tartaruga.
Mas aí o Protinha tava preocupado, tipo, oh, será que isso vai dar certo? Será que vai dar errado? Enquanto ele ficava ali pensando, ele resolveu atacar com a sua skill também, que também é uma skill muito poderosa. Bom, pelo menos a tartaruga não utilizou o escudo de proteção e o Protinha derrotou aquela aranha com a sua skill. Eu queria ver como a tartaruga ia proteger ele, mas aí a reviravolta da história é que apareceu outra aranha no meio do momento e atacou o nosso Protinha de surpresa. Sim, aconteceu. E eu fiquei meio que, e agora o que vai acontecer? A aranha lançou ali uma arma oculta e o nosso Protinha, opa, e agora? Não tenho como me esquivar, então vou ter que aceitar. O Protinha só virou o rosto e acabou aceitando. Ele recebeu aquela arma oculta na boca do estômago, mas aí o Protinha percebeu que não sentiu dano nenhum. E ele, o que aconteceu aqui? Foi aí que a tartaruga recebeu o dano no lugar do Protinha. E ele, então significa que a tartaruga está realmente me protegendo, mas ela recebe o dano todinho. É, exatamente isso. O Protinha utilizou a sua skill e derrotou aquela aranha que atacou ele de forma covardemente. E o Protinha também chamou ali o dragão, e o dragão ficou por perto, cuidando de tudo e etc. Enquanto o dragão ia fazendo a limpa no local, o Protinha foi até a tartaruga e perguntou se ela estava bem. E a tartaruga estava perfeitamente bem, só sofreu dano ali. O Protinha bem preocupado com seu pet e também subiu de nível ali, etc. E o Protinha ganhou uns itens também. Ele ganhou a Calamidade Mask e também a Calamidade Lagbone. E o Protinha, bom, são dois itens muito bons. E também ganhou a Calamidade Heart. E o Protinha, rapaz, tô cheio de item aqui, hein? Vai dar um bom dinheiro se eu vender. E o Protinha, que felicidade. Muito bom mesmo, hein? Quando dá aquela dropada de itens bom, sabe como é a sensação, né? E o Protinha, dessa vez eu vou faturar muita grana. Vou sair por cima com certeza. Mas aí a tartaruga começou ali, ó. E o Protinha, eita, é mesmo, eu esqueci da tartaruga que me protegeu. Agora ele voltou, perguntou para a tartaruga se ela estava bem. A tartaruga só tem que descansar e ela vai voltar ao normal. E ela sumiu, voltou para a box. E o Protinha, não posso mais vacilar, cara. Se eu vacilar tanto assim, pode dar ruim. Então, vamos pensar friamente e agir com cautela da próxima vez. Assim que o nosso Protinha saiu do portal, ele estava ali de boa, mas o pessoal se perguntou o que foi que aconteceu com aquele cara que entrou sozinho. E assim que o nosso Protinha saiu, o cara estava simplesmente level 9. E todo mundo, o que? O cara mal entrou e já saiu level 9? Cê é louco. Será que ele dá aulas? Ou será que ele também aceita discípulos? Todo mundo ali meio que tenso. E assim que o nosso Protinha voltou para a Guild Quest, ele estava olhando as recompensas que ele ganhou, inclusive que o sistema disponibilizou a ele, upgrades, stones e etc. Protinha bem feliz, mas ainda não é o momento de comemorar, porque eu preciso de mais. Isso daqui é só o começo, no meu histórico, onde eu vou ficar no topo e todo mundo vai me reverenciar. Caminhando pela rua agora, o nosso Protinha acabou esbarrando em uma figurante aleatória e ela caiu no chão. E o Protinha falou, eu sinto muito. Mas aí a figurante não aceitou as suas desculpas. Ela começou a falar que ele cometeu ali um grave erro e talvez, possivelmente, pode gerar um problema. Eu, Protinha, me desculpa, por favor, como assim gerar um problema? Do que você está falando? Eu sou uma pessoa muito importante, se você não sabe. Ou seja, eu posso muito bem acabar com sua vida, Protinha. Você pode acabar com minha vida, mas não tão perto assim. Me diga quem é você. E ela, opa, esse jovem aqui tem cheiro de dinheiro. Ele pode me dar alguma coisa. E ela, e essa espada aí na sua cintura, é aquela espada mesmo? E o Protinha, opa, será que ela reconheceu essa espada de algum lugar? É uma espada valiosa, então significa que você é um aventureiro. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Então a gente pode se dar muito bem. Protinha perguntou qual seria o significado dessa palavra. Bom, é que eu trabalho para uma guilda, e essa guilda aí é muito famosa. Eu sou considerado a fada da guilda e um membro dela também. Então, eu acho que você pode me ajudar. E Protinha, como assim? Como eu posso te ajudar? Bom, na verdade a nossa guilda
compra itens lendários e itens bons. E o Pratinha, então significa que você está procurando pessoas para comprar itens? Sim, eu estou procurando. Inclusive, você tem algum para vender? Vai servir como desculpa pelo esbarro que você me deu. E o Pratinha mostrou ali tudo que ele tinha e tudo que ele estava disponível a vender. Ela simplesmente ficou abismada, tipo, esses itens aqui são itens lendários. E o Pratinha, cala a boca, fala baixo, não grita. E ela, me desculpa aí e tudo. Mas e aí, tá querendo mesmo vender tudo isso? O Pratinha, sim, eu quero vender tudo isso. A nossa guilda tá querendo comprar, inclusive, viu? Eu posso comprar tudo que você quiser. E o Pratinha, tem certeza? É claro que sim. Aquele preço camarada, entendeu? E o Pratinha, então qualquer coisa que eu trazer no futuro próximo, eu posso vender a você? É claro que pode vender. Inclusive, se tiver coisas valiosas, você pode me vender no momento que você sair da dungeon. E ela tem certeza? Tem certeza que vai me vender tudo isso? É claro que sim. Ela, bem feliz, agradeceu por tudo que ele fez. E o Pratinho, bom, na verdade não é muita coisa não, porque eu já ia vender mesmo, então você meio que me ajudou. E ela começou a explicar ali umas coisas e etc. O Pratinho escutou com atenção. E o Pratinho, muito obrigada. E ela, não. E eu que agradeço, viu? E o Pratinha, não fica tão perto assim não e tal. E ela perguntou como ele conseguiu. Pratinha, segredo de firma, né? Meus pets conseguiu tudo, eu não fiz nada. E ela, bom, isso não importa. O importante é que você tenha as coisas para vender. Mas e aí, vai vender tudo ou vai vender só as coisinhas? Bom, na verdade eu quero vender tudo. Tá tudo bem pra você? Claro que sim. O Pratinha vendeu tudo, inclusive a espada que ele estava carregando ali, ganhou os trocadinhos e ficou muito rico, viu? O Pratinha saiu logo em seguida comemorando, falando que tem que fazer umas coisas, mas aí uma silhueta misteriosa descobriu o segredo do Pratinha, que ele tem itens muito bons e itens lendários. Mas e agora? O que esse cara vai fazer? Logo depois o nosso Pratinha estava ali pegando as coisinhas que ele tinha comprado e tal. E ele vai dar um upgrade. Meu parceirão, upgrade no seu pet. E ele colocou ali pedras de stones, pedra espiritual. E ele começou a acrescentar mais e mais poder no seu pet. O bicho cresceu, tá com a força de 8.000, agilidade de 7.000. Cê é louco, o maluco tá mais poderoso que o pequeno Thor. Pratinha ficou comemorando, mas ele queria mais. O bicho vai aumentar a força, vai fazer milagres e também vai ficar super overpower. Pratinha nem ficou feliz, viu? Cê tá doido? Agora, na dungeon do Goblin, Pratinha foi lá querendo o quê? Testar o bichão, né? Porque ele não é besta. E apareceu uma luz misteriosa. O Pratinha se teletransportou para dentro da dungeon. Agora nessa dungeon, rapaz, essa é a dungeon bolada. Quando o nosso Pratinha apareceu, eu fiquei surpreso. Não pelo Goblin, mas sim o que os caras estavam usando. Olha só a veste dos caras e olha só o que eles têm na mão. O Pratinha se perguntou o que de acha é isso. Os caras estavam ali com a M4 na mão. Não, o alto tá chapado, hein? E o Pratinha, pô, tá diferente, hein? Mas dali. Eu fiquei sem entender nada, mas vida que segue. Olha esse comentário aí também. Assim que o nosso Pratinha se deparou com aquela situação, ele e os Goblin, rapaz, o Pratinha já usou a sua detecção ali com o olho, que ele consegue verificar o seu oponente, o seu nível, poder e também o que ele tem ali para esconder. O Pratinha falou que o nível dos caras é muito baixo, literalmente não vai valer a pena eu me envolver, eu protagonista. Então eu só vou invocar os meus pets, deixar os pets fazer o trabalho. Quando eles terminar, eu vou ficar só de boa observando, ganhando XP e no final vai terminar tudo bem. Foi exatamente isso que ele fez. Planejou e executou. Chamou seu novo pet, que ele deu um upgrade nele. E o bicho tá poderoso, viu? Só balançou ali o machado e levou metade dos Goblin. E derrotou ali Goblin nível 14, elite da elite. E o Pratinha, bom, o bicho tá poderoso, então vamos continuar. E nesse vai e vem, passou um bom tempo ali. O bicho do Pratinha tava fazendo a limpa na dungeon dos Goblin, viu? E o Pratinha, esse maluco aí tá demais, hein? E a tartaruga, tá muito entediado aqui. E o Pratinha, calma aí que já
vai chegar a sua função também. E em seguida, aquele carinha que o Pratinha fez o upgrade, tava trocando um X1 ali com um Goblin. E o Goblin conseguiu se defender. E o Pratinha, opa, o Goblin conseguiu se defender. Parece que esse Goblin aí não tá puro. Esse daí é considerado um boss. E o Pratinha foi verificar seu nível de poder. O Pratinha foi verificar. E quando ele verificou, percebeu que o Goblin ali é bem forte, viu? Inclusive, e tinha algumas coisas a mais, etc. E o Pratinha foi lá e aplicou a energia e tudo mais no seu bichinho. Ele ganhou 20% de energia e 30% ali, ou foi 10 de força. Em seguida, o machado dele ficou vermelhão e atacou o Goblin com tudo. Depois disso daí, o nosso verdinho já era, nem deu pro cheiro. Foi de Vasco. E o Pratinha, parece que funciona muito bem, viu? Agora que ele tinha derrotado aquele Goblin nível 10, o Pratinha ficou bem feliz. Mas ainda não acabou, porque agora é só o começo. O pai vai fazer a limpa nessa dungeon todinha, viu? E o Pratinha chegou a sua hora agora, tartaruga. Além da tartaruga se defender, ela tem outra skill. Que skill é essa? A skill da provocação. A tartaruga meio que provoca todos os bichos que estavam no local, chamando até ela. É desse jeito que funciona a provocação, caso você não saiba. Agora que a provocação foi ativada, obviamente todos os verdinhos que estavam na dungeon começaram ali a ir na direção do Pratinha. E o Pratinha já invocou os seus 3 pet de uma vez, mandou os caras fazer a limpa, destruir tudo, não sobrar ninguém. Agora, algumas horas depois, nosso Pratinha fez a limpa na dungeon. E agora os verdinhos é que tava correndo do Pratinha, porque eles não estavam mais aguentando ali. O Pratinha finalmente chegou no level 10. E ele, completei o objetivo que eu queria, mas ainda tá ruim, quero muito mais. Eu vou aumentar o nível dos meus pets. Enquanto isso, eu vou só aproveitar de longe. Tá tranquilão, tá suave, é o que tem pra hoje. Em seguida, o Pratinha continuou andando pela dungeon. Mas ele acabou? Não, ele chegou finalmente no boss. O boss da dungeon dos verdinhos. O Pratinha utilizou a sua skill de detection e assim ele foi verificar o nível daquele bicho. Goblin King, no nível 15, etc. Agilidade, poder, kill ali. O Pratinha, tá fácil demais. Em seguida ele invocou aquele pet que ele fez o upgrade. Mas aí o Pratinha tava preocupado, tipo, será que ele vai dar conta? Não sei, mas enquanto ele estava ali pensativo, ele teve que invocar a proteção da tartaruga, porque enquanto ele pensava, o boss não esperava. O boss continuou atacando ele, o Pratinha utilizou ali a barreira protetora, e inclusive ele estava pensativo qual pet ele deveria invocar, se era o pet que ele fez o upgrade, se era o dragão ou se era a tartaruga. Enquanto ele ficava ali pensativo, os 3 estavam ali dispostos a fazer acontecer. E o Pratinha, então eu vou escolher você, o que eu fiz o upgrade. Ele lançou logo o pet que ele tinha ali atualizado, mandou a braba. Os 3 ficou de boca aberta, porque o pet do Pratinha estava bem motivado a fazer o trabalho. Inclusive, ele só balançou o machado e derrotou o verdinho rei. E a cabeça foi parar nos pés do Pratinha. Pratinha ficou ali meio que boladão, porque será que eu aumentei o nível do cara muito alto e agora ele é muito mais forte do que eu penso? É complicado, hein? Não sei se eu deveria mostrar ele para qualquer pessoa. É bem tenso. Agora o Pratinha pegou a cabeça do Goblin ali e ficou meio que... ele tá poderoso, mas eu já alcancei o nível 10, então tá tudo bem. Vamos dar o fora daqui. Quando o Pratinha saiu da dungeon, ele comemorando horrores, bem feliz da vida, foi aí que um grupo encurralou o nosso Pratinha. Mas como assim encurralou? Lembra daquela sombra misteriosa? Sim, ele meio que passou a mensagem falando que o Pratinha tem coisas valiosas e etc. Um artefato divino. Foi exatamente o que esse garoto falou. E ele falou que queria aquilo. O Pratinha viu aquele brasão. É um brasão de uma guilda. O Pratinha perguntou
por que eu deveria fazer isso, hein? E o cara, bom, é porque a gente está mandando você fazer. E se você não fazer, você vai perder a sua vida. A gente está em maior número. Você está vendo? Você é um bom garoto, não vai querer se machucar. É ou não é? E o Pratinha, o quê? Robert me entregou? Quem é esse cara aí mesmo, hein? E ele, bom, não importa quem é, você não vai saber quem é. E o Pratinha, e se eu recusar entregar os meus objetos, hein? O que você vai fazer? Recusar? Você vai perder a sua vida. Ou você não quer mais viver? E o Pratinha, ó, você está me ameaçando? Você está me ameaçando? E ele, é claro que eu estou te ameaçando. Entregue logo o artefato e tudo que você tiver. O Pratinha fechou o olho, suspirou e mandou ele calar a boca, porque ele tá zoadando muito. Então você quer esse objeto aqui? Na minha mão. Sim, eu quero ele. E todos que você tiver também. Pratinha, você é um cara bem corajoso. Um cara que só tinha pescoço também falou isso. E logo em seguida, os caras estavam tirando onda que esses objetos não servem para o Pratinha, porque ele é só um fracassado. E o Pratinha, o quê? Tu me chamou de fracassado? Sim, exatamente. O Pratinha tava levando tudo na brincadeira, mas teve ali um ponto que os caras passou do limite. Tipo, vocês estão querendo me roubar e me chama de fracassado? Ah não, aí já é brincadeira demais. Eu tava pensando em levar tudo na brincadeira, mas agora eu resolvi revidar, então vamos começar. Ele se teletransportou atrás do líder. E o líder, o que você está fazendo? Pratinha, eu não estou fazendo nada, mas você vai dormir acordado. E ele o que? Slap no pescoço. E assim o figurante foi de Vasco. Os caras ficou atordoados, tipo, o líder foi de Vasco e agora o que a gente faz? A gente deveria vingar ele? Oh não, please, my God, my God. Os caras começaram a gritar e o Pratinha, calma aí, não grita não, eu mandei você deitar. Deita aqui. Os caras começaram a invocar os seus bichos lá. E o Pratinha, vamos levar isso mais a sério também? Então vamos lá. O Pratinha ficou rindo da cara dos caras. E ele começou também a invocar os seus bichinhos de estimação. Level tudo pequeno, inclusive, viu? Assim que os caras perceberam o tamanho do dragão, o tamanho da situação que ele se encontra ali, cê tá doido? Já era tarde demais e o Pratinha, rapaziada, resolva tudo isso de uma vez, porque eu tô cansado, quero dormir. E eu nem queria fazer isso, viu? Foi vocês que me forçaram a fazer. E nesse vai e vem o Pratinha começou a fazer a limpa no local, não sobrou ninguém. O Pratinha fez aquela pose de, eu sou patrão. Depois de resolver tudo isso, o Pratinha ficou preocupado se isso pode respingar nele. Agora 3 horas depois, o Pratinha caminhando até sua casa, ele conseguiu ali vender tudo, inclusive a figurante ficou muito feliz. E o Pratinha, aquela moça ali é uma boa parceria, hein? Dale. Enquanto o Pratinha caminhava e pensava nas coisas que ele vendeu, ele também ficava ali se preparando para o exame que vai acontecer amanhã. Mas aí uma pessoa tocou em seu ombro. O Pratinha pensou que estava ali sendo atacado, então ele revidou na mesma hora. A moça perguntou por que ele agiu assim. Pratinha falou que sentia muito, ele pensou que estava sendo atacado. Mas o que exatamente você está fazendo aqui? Ela falou que queria conversar com ele, inclusive o nosso Pratinha já chegou no nível 10. E se você quiser entrar na academia, nível 10, aquela alta academia lá que ela também quer entrar, ela só está no nível 5 ainda, ou seja, tá precisando de ajuda. Ela falou que queria a ajuda do Pratinha para subir de nível também, rápido assim. Mas aí o Pratinha falou que não sabe de nada a respeito. E ela, eu sei que você sabe de alguma coisa. Quando o Pratinha falou que já estava no nível 10 e não precisa mais fazer isso, ela, isso é impossível. Isso é impossível. Não. E o Pratinha, me desculpa aí, mas eu não posso te ajudar, é sério. E ela, por favor, me ajuda, eu sei que você pode me ajudar. Vamos fazer uma dungeon amanhã, vamos fazer. E o Pratinha, poxa, calma aí, você realmente quer isso? Então vamos amanhã, ligeiro. E o Pratinha, tá certo, bom, não tem nada que eu não possa fazer, né? Então, vamos lá, eu concordo, eu vou te ajudar a chegar no nível 10, então tá tudo bem. Logo depois disso daí, e assim o nosso Pratinha chegou na dungeon.
junto ali com a sua parceira. E todo mundo ali tá meio que investigando um caso que aconteceu. E o Pratinha, caso que aconteceu, o que exatamente aconteceu aqui? Em seguida, a figurante segurou na mão do Pratinha e levou ele em um canto. O Pratinha perguntou o que foi que aconteceu. E ela, bom, parece que um cara pegou o cara da guilda dele e fez ali a limpa. E o Pratinha, oxe, quem foi o doido que fez isso? E ela, bom, eu não sei quem foi que fez isso, mas os caras não são gente boa, então, inclusive, eu acho que ele foi até um herói, limpando a guilda dessas pessoas sujas. E o Pratinho, opa, será que eles têm alguma pista ou investigou o local? E ela, bom, eles estão investigando, mas eu acho que não vou encontrar ninguém. Inclusive, o cara que fez isso, ele deve ser um herói. Eu também tô começando a admirar ele. E o Pratinha, ainda bem que não tem nada contra mim. E ela, esse cara deve ser super gentil, deve ser super legal, deve ser super bonito. E o Pratinha, com certeza, talvez ele esteja bem perto de você. E ela, cale sua boca. Do que você está falando? Você fala como se fosse você. O Pratinha, eu tô brincando. E ela, sei não, hein? Foi aí que surgiu o brother do Pratinha e perguntou quando foi que eles ficaram assim tão junto. E o Pratinha, calma aí, mano. Não tira conclusões precipitadas, viu? A gente só está fazendo um trabalho junto. E ela, cale sua boca e pare de falar besteiras. Vamos logo de uma vez. O Pratinha, e aí, parceirão, tá a fim de entrar na dungeon com a gente? E ele, é claro que sim. Bora que bora, né, meu parceiro? Esse joinha aí me quebrou, viu? E assim selecionou a dificuldade da dungeon. Meu parceirão. E o cara perguntou o que foi que ele fez. O Pratinho, eu selecionei a dificuldade da dungeon. Então bora que bora, rapaziada. E o cara, nível pesadelo novamente. Agora eu tô bugado. Eu não sei se os caras podem selecionar ou se é só o Pratinho que seleciona. Sei lá, vida que segue. Depois disso daí, os caras entrou lá na dungeon da aranha. E ela, ei, tudo nível perigoso, viu? Inclusive, mas aí era tudo nível ali 16, 19, etc, SSS, AA. E ela, ei, a gente vai conseguir lutar contra isso. O amigo do Pratinha já falou que estava arregando, então quer sair. Ela invocou a sua Fênix e começou a cuidar dos bichos com facilidade. Mas aí começou a surgir aqueles bichos nível, perigoso. Níveis que ela não vai conseguir dar conta. O amigo do Pratinha já tremeu na base falando que não tem como dar conta. Até os rank ali que nem tinha número tava se tremendo quando o Pratinha chegou perto. E o Pratinha, pode deixar que eu vou resolver isso. Ele invocou ali a sua besta, que ele fez um upgrade e mandou resolver o problema. Problema não. Nem problema tinha ali para começar a conversa. Em seguida ele invocou a sua tartaruga e logo depois invocou o seu dragão. A tartaruga tem ali a skill da provocação, provoca eles, chama eles, a tartaruga resolve, o bicho lá do upgrade também resolve tudo, ou seja, o Pratinha só fica de longe observando, enquanto o dragão tosta os bichos, o bicho do upgrade vai lá e passa a navalha e a tartaruga protege e utiliza a provocação. Caraca, a equipe tá completa, viu? E depois disso daí, todo mundo ficou abismado, se perguntando: não sabia que você tinha esses bichos não, viu? E o Pratinha, na verdade eu tinha, só não contei. Então significa que você tem esse segredo? Claro que sim. O Pratinha falou que é um segredo que até agora não tinha contado a ninguém. Mas eventualmente todo mundo vai saber. É tudo rank S e divino. O cara, o quê? What? Nível SS e divino? Então você é aquele cara que o povo lá da escola tá procurando? Exatamente. O Pratinha é um cara procurado, querendo saber quem é ele. E o Pratinha, bom, é segredo, então até lá não conta nada a ninguém. O Pratinha, calma aí, ninguém. Eu não vou contar a ninguém. Você é meu brother, então tamo junto. E assim continua a aventura dos dois, entrando na dungeon. Basicamente é isso. O Pratinha vai lá, faz tudo acontecer e os caras vai ganhando XP. Então o Pratinha tava ajudando a figurante e seu amigo também. No decorrer da história,
E nesse vai e vem, o tempo passou, foi subindo, subindo, subindo de nível, entrando mais fundo na dungeon. E nesse vai e vem, o nosso protinha completou ali, ganhou XP, derrotou o monstro e fez várias outras coisas. E olha isso que ele nem precisava, viu? Ele só estava dando suporte à figurante, ou seja, a figurante é que saiu ganhando mais do que o Protinha, porque ele falou que ia ajudar. E nesse vai ver, o nosso Protinha só estava ali trabalhando de suporte, e ela foi ali level up, level up, level up, level up, level up, e finalmente chegou no nível 10. Mas por que eles estavam tão assim agoniados para chegar no nível 10? Só entra na academia de alto nível quem tiver no nível 10. E ela falou que vai pagar uma refeição mais tarde pelo trabalho que o Protinha fez. Agora que o Protinha saiu da dungeon, os três estavam comemorando. Ele ficou feliz porque subiu de nível o figurante e ela também. Depois disso daí o Protinha não ficou tão contente, porque quando ele chegou no nível 10 ficou estagnado. Precisa de muito XP para subir agora. Em seguida ela falou que queria pagar uma refeição e também agradecer. Mas aí o Protinha perguntou: opa, agora? Sim, a figurante falou que o amigo do Protinha não pode ir, só ele sozinho. E ele falou que não queria atrapalhar o seu date, ou seja, adeus.